não necessariamente ao culto ou ao ajuntamento. Via de regra, a gente está se referindo ao local mesmo. Estou indo ali na igreja. Eu vou, hoje pela manhã, eu vou à igreja. Então, essa é uma posição muito comum, mesmo para evangélicos, isso é muito comum. Então, eu queria que a gente começasse pensando um pouco sobre isso. Eu vou colocar um link aqui, só um minutinho que eu vou liberar para vocês no chat. Quem conseguir... Deixa eu ver aqui. Quem conseguir acessar diretamente aí, ok. Se alguém não conseguir, eu vou colocar na tela aqui para vocês a pergunta. E aí eu queria que vocês participassem, tá? Coloquei no chat aí. Eu acredito que mesmo quem está no celular consegue, né? Porque o Meet não cai quando você entra em outra página, tá? Então, enquanto os irmãos vão acessando, você vai ver aí uma pergunta e 3 campos de resposta. E aí eu queria ouvir, assim, eu queria ler, né, a sua resposta aqui inicialmente, e, se possível, responda com uma palavra somente, tá? Para a gente facilitar aqui a visualização. Deixa eu colocar aqui. Os irmãos estão conseguindo entrar? Sim. Ok. Então, defina igreja saudável. Uma palavra por vez. Se for possível, escrever com uma palavra ou então com uma sentença bem curta, tá? Para que a gente possa pensar aqui o que é uma igreja saudável. O que é que já está aí no coração dos irmãos, diante do que os irmãos já ouviram, já leram, entendem das escrituras. Começou a aparecer as palavrinhas aí, vamos lá. Se alguém não estiver conseguindo acessar o Mentimeter, coloca no chat o que você acha, que aí eu vou tentar colocar aqui para aparecer também na tela. Vamos lá, está aparecendo mais coisa aí. Ó, entrou uma pessoa importante aí na reunião, viu? A irmã Geisa entrou aí. A gente está tendo escola com as crianças também agora de manhã, então por isso que já é um pouco mais desafiador, né? Para todo mundo participar, mas... Ô, pastor Alex, Oi, minha irmã. me desculpe, mas eu ainda não sei mexer, eu prefiro falar. Eu posso falar? Pode, pode. É uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Amém, amém. Eu vou tentar colocar, ou então se algum irmão, fica até mais fácil algum irmão, se puder digitar o que a irmã Lindinalva colocou, eu agradeço. Uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Amém, minha irmã. Nós temos aí, né, bastante coisa aparecendo, reverência, mas tem uma coisa que está dando aí, né? Lembrando, irmãos, que a proporção do tamanho da palavra, ela tem relação com a quantidade de vezes que ela apareceu nas respostas, tá? Então, o que está no centro aí, num tamanho maior, são as respostas mais que mais apareceram, né? Naquilo que os irmãos entendem do que é uma igreja saudável, tá? Quem chegou depois, eu acho que não está tendo acesso ao link, né? Deixa eu compartilhar de novo aqui o link. Vou colocar de novo. Você vai acessar esse link aí, tá? E aí vai aparecer uma pergunta com 3 campos de resposta. Então, pode entrar lá e dar a sua opinião também, né? Um prazer ter todos conosco.
Tudo bom, irmã Rose? Essa distância geográfica, mas graças a Deus que as ferramentas estão aí para a gente poder, pelo menos, ver o rostinho dos irmãos e ouvir a voz, né? Isso é bom demais. Então, irmãos, eu sei que ainda vai aparecer mais alguma coisa aí, mas eu quis fazer essa dinâmica logo no início. Para quê? Né? Qual foi o objetivo dessa dinâmica? A ideia aqui é demonstrar que nós já temos uma consciência do que de fato seja uma igreja saudável. Essa resposta, meio que a gente já tem. Então, não tenho nenhuma pretensão nessa manhã de repente, trazer uma revelação, um entendimento para os irmãos do que é uma igreja saudável. Os irmãos, inclusive, devem estar estudando sobre isso. O relato que Laes fez aí cortou um pouco, mas eu não sei se ele falou alguma coisa do livro Nove Marcas, pastor Ricardo. Vocês estão estudando? Pronto, pronto. Então, metade do meu trabalho aqui já está sendo aí diminuído, né? Porque uma parte do que eu vou falar também tem relação com isso, né? Então, a gente já sabe. Se você sentar com um crente que tem aí, no mínimo, aí 2, 3 anos, ele já sabe mais ou menos o que é uma igreja saudável. Até na escolha, se você conversar com determinadas pessoas que estão se abrindo para o evangelho, você vai perceber que as pessoas elas já têm uma noção do que seria uma igreja saudável, né? Então você conversa com uma pessoa que ainda é meio que descrente, mas está ali se abrindo para o evangelho, e ela vai dizer, não, a igreja saudável é uma igreja boa, é uma igreja que prioriza a Bíblia, né? Que coloca a Bíblia ali no centro como primeiro lugar, como algo fundamental, né? Então a gente vê isso daqui. Na resposta dos irmãos, a gente vai ver aqui, gritando aqui, né? As palavras maiores aqui, unidade. A gente sabe que a igreja precisa de unidade, né? Então não precisa ninguém mais ficar falando. A gente prega, claro, porque na medida que vão chegando novas pessoas, as pessoas têm que entender de maneira mais clara qual é a finalidade da igreja, por que é que a igreja existe. Mas aí a gente vê os irmãos falando de unidade e comunhão, tá? E me parece que os irmãos têm clareza que existe uma distinção, de fato, né, o que é unidade e o que é comunhão, tá? As pessoas, elas podem estar unidas, próximas, num determinado lugar, mas não está, de fato, comungando. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, de 2 ou mais concordarem, a Bíblia está falando muito mais de comunhão mesmo, de você ter essa certeza, essa clareza, né, qual é o papel da igreja, né, para nossas vidas. Então, os irmãos falam aqui do Espírito Santo, né, a presença do Espírito Santo nessa igreja, oração. Aí a gente vê aqui aparecendo outras palavras, a questão evangelística, prioridade para a palavra. Olha, cristocêntrica, essa palavra é muito importante, né, para uma igreja saudável, né? Cristo no centro dos atos, de tudo aquilo que essa igreja vivencia, a questão da semeadura, a evangelização, né, a pregação como centralidade também, porque Cristo ele é manifestado também na pregação, ele é anunciado, ele é proclamado, Cristo como fundamento, que mais? Cheia do Espírito Santo, unida, saudável, discipulado, comunidade. Irmãos, vocês meio que já anteciparam tudo que eu vou falar, então o meu trabalho aqui vai ser bem menor. Eu não vou precisar explicar cada detalhe, porque é isso, de fato, o que a gente pode pensar de uma igreja saudável. Mas existem algumas questões aí, né? Primeiro, até onde eu estou entendendo
qual é o meu papel nisso tudo? Porque eu não sei se você já reparou que às vezes a gente vai falar da igreja e na nossa fala fica implícito ali que parece que a gente está falando de uma coisa externa. Não sei se os irmãos estão compreendendo, né? Quando você vai comentar alguma coisa da igreja, parece que você está falando de uma coisa que está fora, ou que você está fora, né? Então, por exemplo, a pessoa pega o microfone na igreja e vai fazer uma oração e diz assim: Senhor, a tua igreja está doente, sara ela. A tua igreja está doente, né? Como se eu não fizesse parte da igreja. Então, eu estou orando por uma coisa que está externo. Então, olhar para essas expressões que os irmãos colocaram aqui e olhar de maneira distante de nós é muito perigoso. Então, se unidade é uma coisa que define uma igreja saudável, o que é que eu estou fazendo para manter a unidade da igreja? Então, eu queria trabalhar aqui com os irmãos nessa perspectiva, né, da gente poder se comprometer com aquilo que a gente crê, certo? Porque é preocupante você ter um país, por exemplo, com, sei lá, 40 milhões de pessoas que se declaram evangélicas, né? E que dizem que vivem o evangelho, porque essa é a origem da expressão evangélico, é alguém que vive o evangelho. E é preocupante você ter uma sociedade como a sociedade brasileira que tem 40 milhões aí ou mais de pessoas se declarando evangélicas, mas você não vê o impacto dessa comunidade que diz que vive o evangelho, você não percebe isso nas ações sociais, isso não reflete de maneira clara, de maneira profunda, no dia a dia da sociedade brasileira. E isso é preocupante, né? Então a gente precisa pensar algumas coisas. E aí, eu vou voltar aqui para os slides, eu acho que ninguém mais vai comentar aqui agora, tá? Eu vou sair aqui. E aí os irmãos, eu vou dar a oportunidade para os irmãos falarem, mas eu vou seguir só um pouco aqui. Quando eu terminar a primeira etapa aqui, que é uma etapa que vocês já estão dando até aula, então eu vou gastar menos tempo nela. Aí a gente volta, eu vou abrir uma sessão de perguntas, não sei se pode ser assim, pastor Ricardo? E aí depois eu finalizo. Pode ser assim? Ok, então vamos lá. Então, irmãos, muito mais do que essa ideia de prédios, né? Essa ideia de prédios, de lugares, a igreja, ela é justamente esse conjunto, né, de pessoas. A igreja é formada por pessoas. Isso precisa ficar muito claro. E eu acho que na resposta dos irmãos, isso ficou, assim, muito, muito claro, tá? É óbvio que a gente tem que ter uma estrutura, claro, um local, óbvio, aconchegante, confortável, se possível, fazer o melhor para que esse lugar onde a igreja se reúne seja o melhor possível, temos que buscar essas condições, obviamente, né? Mas aí eu quero pensar com os irmãos nesse texto que Paulo escreve, né, à igreja da Galácia, né, aos Gálatas, quando ele pensa quem somos nós como igreja. Quem sou eu e você, né, como igreja? Por que formamos a Igreja de Cristo? Se a gente entender esse caráter do que somos em Cristo, eu acredito que a gente vai entender de maneira muito clara qual é a função da igreja no mundo, né? E por que devemos ser uma igreja saudável. E aí esse texto de Gálatas, em duas partes aí, no capítulo 3, no versículo 26, creio que os irmãos estão acompanhando aí, a gente vê aqui algumas questões aqui importantes que Paulo coloca, né? Ele vai dizer assim, se referindo à igreja, aos crentes, né? Pois todos vocês são filhos, ó, filhos de Deus, mediante a fé.
Então, a fé em Cristo Jesus nos deu a condição de sermos filhos. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Se somos filhos, ele vai dizer aqui, né? Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Então, se eu sou de Cristo, pertenço a Cristo, eu fui revestido desse Cristo. Então, a igreja é uma comunidade que congrega os filhos. E são filhos não porque, de fato, na essência da palavra mesmo, nós não somos filhos de fato, né? Nós somos filhos de direito. Por causa do que Cristo fez, por causa da obra do Cristo, então eu creio, por isso que eu preciso ter fé nesse Cristo, que é o único filho de fato, o unigênito filho de Deus. Eu creio nele, e na medida que creio, eu sou revestido dele. A palavra revestir aí, ela traz essa ideia mesmo, de que eu me despi do velho e me vesti do novo. Eu fui revestido de Cristo. Então, a minha vida hoje deve traduzir, e é nessa carta também que Paulo depois vai dizer, né? A vida que vivo agora, vivo pela fé, né? No Filho de Deus. Então, a igreja é essa comunidade, tá? De filhos de Deus. E que não são filhos porque são bons, são filhos porque creem. Então, nós cremos, por isso somos filhos. Aí depois, lá no capítulo 4, Paulo ele vai explicar isso de maneira mais clara. Ele vai dizer, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, porque vocês são filhos, vocês receberam o Espírito, esse Espírito de adoção, tá? Que é o Espírito Santo, e é ele que dá as condições para que você entenda que Deus é seu Pai. Então, é por isso que o Espírito, habitando em nós, clama dentro de nós, Abba, Pai. Identificados como filhos, entendemos quem é o nosso Pai. E aí, irmãos, isso é um negócio que nos compromete demais. Porque os irmãos aqui na igreja, aqui em Conquista, já estão acostumados mais com essa expressão que eu uso, né? Mas Deus, ele não tem filho parecido com o diabo. Deus, ele não tem filho parecido com o vizinho. Filhos de Deus têm, por natureza, receberam por natureza o caráter do seu pai. Então, Deus sendo o nosso pai, isso nos compromete demais. Porque se a igreja é a comunidade dos filhos de Deus, e esses filhos receberam um espírito, o Espírito Santo, que agora, Paulo vai dizer aqui, né? Assim, você já não é mais escravo. Olha como essa palavra aqui, ela é importante. Você já não é mais escravo do pecado, você já não é mais servo do mundo, você já não é mais aquele que está preso às diretrizes, né? Porque a Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da desobediência, nós éramos conduzidos por um espírito, né, que atua no mundo, mas agora não. Aí ele vai dizer aqui, porém, filho. E sendo filho, também é herdeiro. Então, irmãos, o que é que eu posso pensar aqui numa definição do que seria uma igreja saudável, baseado nesses dois textos? Uma igreja saudável, ela é uma comunidade de filhos que é conduzida pela Trindade. Se você percebe aqui, você vai ver aqui que aparece a Trindade aqui de maneira explícita, né? Na pessoa do Pai, ó, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Tá claro isso para os irmãos? Uma igreja saudável é uma igreja em que filhos de Deus, né, filhos de um Pai bondoso, misericordioso, é dirigida, né? Esses filhos, eles não são rebeldes,
Eles não fazem o que querem, mas eles têm um pai que se manifesta de maneira triuna, né? Como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, uma igreja saudável é isso. E talvez seja tão fácil ser uma igreja saudável e, ao mesmo tempo, seja tão difícil. Porque se ela não é a comunidade dos filhos, automaticamente não há um pai conduzindo esses filhos. Né? Não há um pai conduzindo esses filhos. Então, aí, é a primeira sugestão aí, eu vou dar algumas sugestões também. O pastor Adivandro, ontem, nos recomendou alguns livros que eu acho que são muito importantes, né? Porque Amamos a Igreja, do Kevin DeYoung, O Deus Esquecido, muito bom. A gente acabou de fazer uma série de estudos aqui na igreja baseado nesse livro, né? O Deus Esquecido, de Francis Chan. Experimentando Intimidade com Deus, de Timothy Keller. Aqui eu já estou sugerindo um livro que é muito, muito bom, né? Do Mark Dever. Eu vou sugerir outro aqui daqui a pouco. Né? O que é uma igreja saudável? Eu acho que uma conferência de aniversário é um pontapé inicial, né? Para o povo que entendeu o que Deus falou, buscar mais, entender mais e se comprometer. Porque senão, irmãos, é só... deixa eu usar uma palavra mais suave, eu pensei em outra coisa. É só confete. A gente coloca um tema e isso é uma coisa que nos compromete, né? A liderança, os irmãos reunidos decidem por um tema, sim. E aí depois? Então, eu acredito que a igreja, quando recebe algo de Deus, ela reflete e, a partir daí, ela vai buscar cada vez mais aprimorar, né? Eu conheço um pouco dos irmãos e eu sei que a Igreja da Federação já é uma igreja saudável. Ela já é uma igreja saudável. Mas é óbvio que se Deus traz um tema como esse para os irmãos, ele quer aprimorar essa saúde, né? Trazer mais saúde, e quanto mais saudável for essa igreja, mais fruto ela vai dar, né? Então, isso é muito importante. Mas vamos lá. Aí o Mark Dever, né? Ele vai falar aqui o seguinte, né, nesse livro. Talvez haja uma palavra melhor do que saudável para descrever o que a igreja deve ser. Afinal de contas, estamos falando sobre as pessoas compradas pelo sangue do eterno Filho, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Saudável é a melhor palavra que eu posso sugerir. Apesar disso, gosto da palavra saudável porque ela comunica a ideia de um corpo que é vivo e cresce como deveria fazer. Esse corpo tem os seus problemas. Ainda não foi aperfeiçoado, mas está avançando, está fazendo o que deveria porque a palavra de Deus está guiando. Então, povo, filhos, né, comprados pelo sangue do eterno Filho, nos tornamos filhos, então somos guiados pelo nosso Pai. Né? Aí ele vai também dizer o seguinte, aí ele vai dar uma definição mais, como ele usa aí a expressão, mais exata, né? Em seguida, consideraremos algumas passagens bíblicas que endossam esta definição. Uma igreja saudável é uma congregação que reflete crescentemente o caráter de Deus, conforme ele é revelado em sua palavra. Se cada membro não entender isso, não tem como ter igreja saudável. Não tem. Olha o que ele está dizendo. Uma igreja saudável é uma congregação que reflete crescentemente, tá, o caráter de Deus. Lembra lá daquela conversa que a gente teve, dos dois textos de Gálatas? É a comunidade dos filhos. Então, se eu sou filho, eu vou buscar crescentemente, porque eu não sou perfeito, mas eu vou buscar crescer em parecer com meu pai. Isso é uma igreja saudável. Imagine, irmão, se a gente pudesse fazer aqui uma pactuação, né, um novo pacto de membresia, em que cada membro assinasse uma declaração dessa. A partir de hoje eu me comprometo a viver como filho de Deus e refletir o caráter do meu Pai na minha vida, em todo lugar onde eu estiver e na comunidade onde eu congrego. Está resolvido aí,
99% dos problemas, né, estão resolvidos, certo? Simplesmente porque nós entendemos de fato o que é ser Igreja de Cristo, né? E aí vem esse livro, que é uma pesquisa, né? O pastor Mark Dever, ele fez uma pesquisa para entender o que é que o Novo Testamento aponta como marca, né? Não só característica, mas como marca do que de fato deve ser a igreja. Então ele fez uma pesquisa baseada no Novo Testamento, né, de maneira assim mais objetiva, nos evangelhos e nas cartas de Paulo. Ele vai traçar e ele deixa claro que ele não está dizendo tudo que uma igreja deve ser, mas ele está dizendo, olha, sem essas marcas é impossível ser uma igreja saudável. É impossível. Tá? Ele até faz um paralelo que existem igrejas mais saudáveis do que outras, até no Novo Testamento, mas ele também ele traça um paralelo daquilo que não é igreja, né? Mas aqui a gente não vai falar do que não é igreja, a gente vai falar daquilo que o que é que deve ter, tá? Como os irmãos estão estudando isso daqui, eu vou passar, tá, irmão? Vou só citar de maneira rápida para a gente pensar algumas coisas. Se tiver alguma marca que os irmãos queiram comentar no final dessa primeira parte aqui, aí eu gostaria de ouvir os irmãos, mas só para a gente lembrar aqui quais são essas marcas. Então, e também, se você conseguir identificar versículos bíblicos que apontam para essas marcas, eu queria que você colocasse no chat. Se você lembrar, não precisa nem um endereço, se não lembrar o endereço, não tem problema não. Eu lendo essa marca, eu lembrei de tal texto. Se você quiser fazer esse exercício junto comigo aí, você pode usar o chat e colocar aí o que você pensou ao ouvir, ao ler essa marca. A primeira marca que o Mark Dever ele vai dizer é o seguinte: ele percebeu no Novo Testamento que uma igreja saudável é uma igreja que tem uma pregação expositiva. Expositiva. Ou seja, a primazia da palavra do Senhor, né? A palavra nos apresenta aquilo que devemos crer. Então, o que é uma igreja saudável? É uma igreja em que os pregadores, porque não é só o pastor que prega, né, na igreja, via de regra, nossas igrejas têm bons pregadores, graças a Deus, aqui mesmo eu estou muito bem servido, né? Deus tem levantado alguns irmãos aqui nessa área para ajudar, né, na pregação. Então, a pregação expositiva. A pregação expositiva é aquela que o pregador fala o mínimo. O mínimo. Porque quem fala de fato é o texto bíblico. Ele só é exposto pelo pregador. O pregador ele não inventa a mensagem, mas ele só expõe a mensagem bíblica. Tá? Essa é a primeira marca. A segunda marca, ela deriva dessa primeira, né, que ela é o quê? A teologia bíblica. A segunda marca que é identificada pelo pastor Mark Dever é que, diante de tantas distorções, nós devemos entender a verdade de Deus. Então, é óbvio que você entender as Escrituras, você vai passar de maneira inevitável. Ou você vai passar pelo seu crivo intelectual, né? Seu crivo intelectual, ou você vai passar pelo crivo da história da igreja, onde homens de Deus, usados pelo Senhor, expuseram de maneira clara o que é que o texto quer dizer. Porque todo texto tem um contexto, então aí entra a questão da interpretação, tá? E é claro que a gente precisa disso, né? Deixa eu só deixar aqui aberto aqui o nosso presbítero falando aí, 1 Timóteo 3,15, tá? Se os irmãos quiserem ir comentando, mas como eu falei, eu vou passar aqui de maneira bem objetiva. A terceira marca que o pastor Mark Dever fala é a questão do evangelho. O âmago da mensagem do cristianismo é o evangelho, é a chegada das boas novas de Deus através de Jesus. No seu grande amor, Deus fez de Jesus um homem, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz, cumprindo assim a lei,
e tomando sobre si o castigo pelos pecados, e todos aqueles que se converteram e se converterão dos seus pecados e confiam nele. Então, Jesus, ele é o centro dessa pregação. O evangelho é o próprio Cristo. Então, uma coisa que o pastor Mark Dever observou no Novo Testamento é que a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ao ser proclamada, ela tem na sua centralidade o evangelho. Tá? Então, sabe aquela coisa que você vai fazer um sermão biográfico e você quer falar sobre, sei lá, você quer falar sobre Davi, mas você se perde no meio da mensagem, você fala tanto de Davi, que no final você diz assim, rapaz, eu tenho que seguir a quem? Eu vou seguir a Davi, ou eu vou seguir a Jesus, e onde é que eu entro aí nessa conversa? Então, toda a mensagem, toda a proclamação da igreja, ela está centralizada no Evangelho. Então, isso é uma marca de uma igreja que goza de saúde. A gente vê Paulo combatendo nas suas cartas aqueles que queriam distorcer a pessoa do Cristo na pregação, né? Então, mais texto bíblico aí. É bom, vai anotando as referências, né, que estão sendo dadas aí. Uma quarta marca é um entendimento bíblico do que é conversão. E aqui, irmãos, é um grande desafio para nós. Precisamos de igrejas e discípulos que entendam e ensinem o que a Bíblia diz a respeito da conversão. Então, o que é de fato conversão? Todos estão entendendo o que é conversão? Essa mudança que Cristo faz, essa transformação que Cristo faz, ela é uma transformação que muda só algumas coisas? Ou essa conversão, de fato, nos dá uma nova natureza? Então, isso é preocupante, porque a igreja brasileira, me parece, isso aqui é uma avaliação minha, e eu estou dentro dela, eu estou avaliando de dentro, a igreja brasileira, ela teve nos últimos 20 anos um grande número de adesão. A gente tem uma adesão muito grande à membresia. Mas a gente precisa perguntar, fazer uma pergunta honesta, né? Essas adesões, elas estão refletindo, de fato, uma conversão? Eu, de fato, fui convertido. O meu coração, de fato, foi transformado. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de gente que recebeu uma nova natureza. E essa nova natureza faz com que você queira cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Isso precisa ficar claro na vida de um novo crente, já no início da sua fé. Ele vai crescer na palavra, em sabedoria, em conhecimento, mas a sua natureza, ela precisa demonstrar, né? A pessoa que converteu precisa demonstrar que, de fato, nasceu de novo. E isso é um desafio, porque numa comunidade que a gente às vezes fica, né? Ah, mas eu não posso julgar, né? Quem sou eu para dizer se o irmão é convertido ou não? Eu, de fato, não sou ninguém, mas as escrituras têm parâmetro. Será que as escrituras não têm uma clareza do que de fato é a conversão? Por isso que está dizendo aí, um entendimento bíblico de conversão. Tá? Inclusive, os irmãos me permitam dizer o que eu vou dizer aqui, mas eu tenho dito isso por onde eu tenho passado, né? Nós, pastores, eu fico pensando assim, Deus não daria um ministério para matar pessoas. O ministério pastoral não é para matar ninguém, não é para acabar com a vida de um homem. O pessoal fala assim, porque o ministério é muito árduo, muito difícil, muito não sei o quê. Irmãos, eu me atrevo a dizer aqui, né, que boa parte da energia que gastamos no dia a dia é para tratar de atos e de comportamento de pessoas que nunca conheceram a Cristo. Nunca conheceram a Cristo. Então eu me pergunto, será que de fato nós não estamos tendo um entendimento equivocado, né? Será que nós não estamos chamando de ovelhas aqueles que de fato nunca conheceram a Cristo?
Então, isso é um negócio que a gente precisa pensar. E a igreja precisa pensar junto com o seu pastor, para não chegar e dizer assim, mas o pastor também não está dando muita atenção, não está cuidando, não está... Né? É uma ovelha rebelde, aí eu já ouvi isso, né? É uma ovelha rebelde, mas é uma ovelha. Irmãos, esse caráter da conversão precisa ser entendido por toda a comunidade, para que a gente possa entender de fato o que é uma igreja saudável, né? O entendimento bíblico do que é evangelização, é a marca 5 aqui, né? As nossas igrejas e a nossa própria evangelização devem estar em harmonia com a certeza de que cooperamos com o Espírito Santo nessa missão. Então, nós não temos a mensagem de nós mesmos. Nós cooperamos com Cristo para que o Espírito Santo faça aquilo que, de fato, ele pode fazer, só ele pode fazer, que é converter o coração dos pecadores. Então, a igreja precisa ter um entendimento bíblico. É muito comum as pessoas falarem, as nossas igrejas evangelizam pouco. Será que evangelizamos pouco porque não entendemos ainda o que é de fato evangelização? Isso é preocupante. Vamos lá. O entendimento bíblico da membresia da igreja. Neste século, muitos cristãos ignoraram o ensino referente à natureza corporativa do seguir a Jesus. Nunca podemos ser cristãos sozinhos. Essa ideia, sabe, de que eu sou membro, mas eu não me comprometo. Eu sou membro, mas eu faço o que eu quero. Eu não me uno ao corpo, né? Então, isso não é igreja. Uma igreja saudável, cada membro entende a importância de fazer parte daquele corpo, daquele conjunto de filhos de Deus. Então, a gente precisa ter esse entendimento claro, né, do que é a membresia. Isso, irmãos, reflete até na nossa frequência no culto. Eu, como pastor, eu procuro olhar para essa questão do culto muito mais como ovelha. Eu quero ser, naquele momento do culto, eu quero ser também ovelha. Eu me entendo como ovelha. Tem hora que eu estou assim com dor de cabeça, cansado com alguma coisa, e eu não quero ir para a igreja só porque eu sou pastor. Eu vou porque se eu não for, né? Como é que vai ficar? Não, eu quero ir para a igreja porque eu entendo que eu sou membro desse corpo e que eu encontro nos meus irmãos uma fortaleza. Sabe, irmãos, os irmãos devem ter orado aí por nós aí nesse período de pandemia, mas eu passei assim momentos muito difíceis, né? Ano passado, principalmente. Essa questão eu voltei da Assembleia Geral e eu estava com uma manchinha aqui, né, na pele, perto da boca, uma mancha bem pequena. Eu tirei fotos lá na Assembleia Geral e aparece essa mancha bem pequena. E a partir dali eu voltei em fevereiro, março explodiu aí a pandemia, né? Então eu já estava num processo de estresse grande, aí veio a pandemia e explodiu de maneira assim terrível, né? A minha questão emocional, uma série de coisas. E aí começou a aparecer muitas outras manchas, né? E aí eu comecei a fazer exames e tal, e o diagnóstico é inconclusivo, porque o vitiligo não tem um exame, né, que você faça e que você diga que aquilo ali de fato é, né, vitiligo. Então, é um exame muito mais assim clínico, né, onde a dermatologista chegou a essa conclusão. E aí eu entrei num processo de adoecimento, né, eu comecei a ter alguns problemas assim emocionais mesmo, né, foi difícil. Mas por que é que eu estou falando disso aqui, nessa marca? Eu digo para os irmãos, sem medo de errar, se não fosse a igreja, esse processo na minha vida seria muito, mas muito, infinitamente, muito pior. Então, eu encontrei na comunidade onde eu pastoreio, mas que também me congrego, né? Eu encontrei nessa comunidade um amparo, um apoio que eu não encontraria em nenhum outro lugar. Então, esse entendimento, sabe, de que a igreja é corpo e eu faço parte dessa membresia,
Ele é fundamental. Tem gente que some da igreja, aí fala assim, porque eu estou passando alguns problemas. Eu não sei como é que os irmãos lidam com isso, mas eu, sinceramente, eu não consigo entender como é que alguém que esteja passando por problemas, dificuldades, decidem sumir da igreja. Aí eu estou dando um tempo porque está muito difícil. Não, meus irmãos, é justamente na congregação, se eu tenho um entendimento bíblico do que é ser membro desse corpo, é justamente aí que eu vou ter saúde, né? Então a igreja é essa família de acolhimento, de amparo mútuo que a gente precisa ter, né? A marca 7 ele vai falar da disciplina. Precisamos de igrejas que recuperem a prática regular e amável, sábia, né? Amável e sábia da disciplina eclesiástica. Eu vou beber até água. Porque é uma coisa, irmãos, eu participei do debate aqui, nós temos uma rádio aqui na cidade, e a gente sempre está participando dos debates lá, né? E eu estava falando sobre isso. Disciplina é uma coisa que está fora de moda. Mas talvez porque a gente não entenda qual é a finalidade da disciplina. A disciplina, ela visa restaurar, é justamente para restaurar, não é para excluir, destruir reputações ou coisa do tipo, não. A igreja, que é a composição de filhos, de vez em quando tem um filho desse que desliza, né, que comete determinados comportamentos antibíblicos e que precisam ser restaurados, né, que precisam ser sarados. E isso traz também uma identificação do corpo, onde cada membro entende que quando não está bem, vai precisar cuidar um do outro. Então, a disciplina ela é fundamental. Sabe, irmãos? O pastor Mark Dever, ele vai falar sobre isso também, quando ele chegou na igreja, lá em Washington, né, Capitol Hill, se eu não me engano, o nome da igreja, acho que é uma igreja batista, né? Ele chegou e tinha 300, eu acho que era 600 membros, um negócio desse na igreja, mas, de fato, só participava da comunhão da igreja um percentual bem reduzido. E nós temos, às vezes, essa coisa da ilusão, né? Mas é porque a gente tem 100 pessoas na membresia. Mas a gente tem aqui 50 pessoas que, de fato, são comprometidas com a missão da igreja. Aí eu pergunto, até que ponto isso é bom para a saúde da igreja? Então, esses irmãos precisam ser chamados amorosamente, com mansidão, como diz aí 2 Timóteo 2,25, né? Nosso presbítero Antônio Carlos falando aí. A gente precisa agir para que esses irmãos sejam restaurados. E para que os que estão bem também olhem para isso e vejam isso como exemplo, né? Porque se isso acontece na família, onde você tem 2 filhos, mas você só corrige um e o outro não, o outro nunca é corrigido, isso vai passar uma imagem errada. E aí isso esmurece aqueles que estão fazendo o correto, muitas vezes se sentem esmurecidos, né? E até tentados a dizer, bem, já que é assim, então eu vou viver também mais à vontade, vou fazer as coisas assim, com mais desleixo. Isso é preocupante. Então a igreja precisa realmente ter essa visão bíblica, né, do que é disciplina. Aí, a marca 8, eu vou para 9 e a gente fecha, né, para abrir aí para as perguntas. O interesse pelo discipulado e crescimento. Não precisamos apenas dizer às pessoas que continuem vindo à igreja, depois que oramos com elas. Precisamos dizer-lhes que calculem o preço antes de fazerem aquela oração. Então, uma igreja saudável, todos os membros, todos, estão comprometidos em fazer discípulos. Sabe?
Se você é membro de uma igreja, mas você diz assim, não, eu não quero que minha igreja cresça, não. Alguma coisa está errada. Claro que você não precisa ter agonia, né? Tem alguns irmãos que falam assim, o pastor está agoniado para a igreja crescer. Porque eu quero ver mesmo crescer. Claro, todos nós temos essa vontade, porque uma igreja que está crescendo significa dizer que são mais pessoas que estão sendo alcançadas pelo evangelho, né? Então, eu tenho essa agonia mesmo, eu quero ver a igreja crescer. Mas eu entendo também que não é por força nem por violência. Mas esse sentimento de querer ver a igreja fazendo discípulos e crescendo tem que estar permeando o coração de todos, né? Todos os irmãos estão desejosos. Então, aí o pastor Ricardo colocou aí, né? Mateus 28, 19. A missão é de todos. A missão é de todos. O compromisso deve ser de todos. Tá? E por último, tudo isso apareceu nas respostas dos irmãos, né? Por último, uma liderança bíblica. Por último, não no sentido de ordem, né? Mas a igreja precisa de uma liderança que reflita aquilo que as escrituras ensinam sobre o que é ser líder, né? A liderança da igreja deve ser confiada àqueles que parecem evidenciar em sua própria vida e são capazes de promover na vida da igreja como um todo a obra santificadora e edificante do Espírito Santo. Então, uma liderança coesa, bíblica, sabe? De apoio mútuo, em que todos, né? Eu gosto do regimento congregacional porque ele diz assim, né? E às vezes, né? Não creio que seja o caso dos irmãos aí, mas às vezes os oficiais, que inclui o pastor, né? Esquecem disso, porque o regimento congregacional diz que os presbíteros são auxiliares do pastor. Auxiliares. Olha que coisa. Meu Deus. Como é que bota uma palavra dessa, né? Aí, e o interessante é que às vezes, ó, pastor, mas me botaram de joelho lá, colocaram a mão na minha cabeça, depois disseram que eu era presbítero, mas não me avisaram isso não. Ou seja, os presbíteros são auxiliares do pastor. Para quê? Para as questões de ensino, né, aconselhamento e por aí vai. Aí depois lá vai dizer, e os diáconos são auxiliares do pastor nas questões temporais, né? Aquilo que envolve o dia a dia da igreja. Então, diáconos e diaconisas são auxiliares. Mas aqui eu quero pegar essa expressão, auxiliares, sabe? Essa ideia de que eu estou ali para auxiliar, amparar. Todos os líderes têm essa função, né? E, por vezes, isso não reflete, irmãos, no nosso dia a dia. Então, ó, vai ter uma atividade das crianças na igreja. Ah, mas eu não sou líder de crianças. Espera aí. Eu sou líder do Ministério de Música. Esse Ministério de Infantil precisa de alguém da música para dar um apoio? Com certeza. Então, peraí. Eu sou servo de Cristo. Então, essa ideia de que eu estou a serviço, eu não estou me servindo da igreja, mas estou a serviço, ela deve ser, assim, crucial, tá? Crucial, fundamental na vida da igreja. Sobre esses assuntos, né, eu tenho aqui também outros livros, se os irmãos quiserem depois procurar também, pesquisar. John MacArthur, né, esse livro Com Vergonha do Evangelho, quando a igreja se torna como o mundo. Então, essa coisa de conversão bíblica, tá? Muito importante a gente poder estudar mais sobre isso, né? Esse outro livro de Mark Dever também, a igreja é o evangelho visível. A igreja é o evangelho visível. Então, muito importante também quando ele fala dessa questão do evangelho, tá? Que deve ter centralidade, né? Esse outro ele escreveu com o Paul Alexander, né? Alexander, deliberadamente igreja, edificando seu ministério sobre o evangelho. Ele foca também nesse aspecto
do Evangelho. Tem vários outros livros da série 9 Marcas, né? E cada um ajuda. Então, poderia uma sugestão, né, se os irmãos quiserem pensar aí, de repente cada líder compra um e faz uma bibliotecazinha da liderança e depois vai trocando entre si e lendo esses livros, entendendo, compreendendo, porque não é uma conferência de aniversário que você vai entender tudo, tá? Sobre o que é saúde na vida da igreja. Mas se você entende que isso é importante para o cumprimento da missão da igreja, você deveria se comprometer com isso, sabe? Deveria se comprometer, dizendo, peraí, eu vou estudar um pouco mais sobre isso, vou orar mais sobre isso, vou ler as escrituras também para entender o que é que a escritura fala sobre essas questões, tá? E aí, a continuidade do slide aqui, irmãos, eu pretendia trabalhar aqui um outro livro, tá? Que já é numa estrutura mais prática. Esse daqui, que eu trabalhei primeiro, ele fala mais do aspecto teológico, de conteúdo, de substância que a igreja precisa ter. Esse daqui já é um fruto de uma pesquisa também, só que com igrejas, não baseado diretamente na escritura. E aí o Christian Schwarz, né, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, né, ele escreve, baseado numa pesquisa que ele fez, 8 marcas, né, que 8 marcas estão presentes, né, na vida das igrejas que crescem naturalmente. E esse livro é bom porque ele não é um livro de forçação de barra, sabe? Aquela coisa de receita. Faça esses 8 passos aqui para a sua igreja crescer. Não é nada disso. Não é nada disso. É um livro sério em que vai apontar como igrejas que estão crescendo, elas estão vivendo no seu dia a dia. O que é que uma igreja que está crescendo tem? Ah, pastor, mas isso não é muito pragmático, não, e tal. Irmãos, não é questão de ser pragmático. Mas, assim, eu, sinceramente, eu não consigo acreditar que uma igreja é saudável, e não cresce. Eu não consigo acreditar. Esse negócio de dizer assim, não, a gente é assim porque nós somos saudáveis, né? E a maioria das pessoas não querem. Não, eu acredito que existe um desenvolvimento de uma comunidade que é saudável, tá? Eu não estou falando de mega templos, nada disso. O que eu estou falando é que um povo que é saudável, um povo que está andando com Jesus, vai crescer. Essa comunidade de filhos, ela vai aumentar de acordo com o que Deus vai operando, né? E aí ele vai falar, eu vou só passar mesmo aqui, para vocês perceberem como tem uma certa relação com aquilo que é encontrado na Bíblia e como essas igrejas estão vivenciando isso. Uma liderança capacitadora, treinar pessoas é fundamental, ministérios orientados pelos dons. Então, não é a personalidade do líder. Ah, vamos colocar essa irmã aqui porque ela fala bonitinho. Não, ela tem o dom, ela trabalha, né? Crescimento espiritual ou numérico. Os dois, né? Eu acho que o crescimento numérico, ele pode ser resultado do crescimento espiritual, né? O que eu quis dizer, assim, é que eu não creio que um corpo saudável não cresça. Imagine aí que você tem seu filho, é tão bonitinho, né? Você tem aquele bebezinho, Marcos Paulo fica aí botando foto aí do neném, e bilu-bilu, e aquela coisa gostosa. Agora imagine daqui a 10 anos esse menino do mesmo tamanho. Misericórdia. Misericórdia. Aí o pai e a mãe doida, né? Não é possível, meu filho tem que crescer. Então, um corpo saudável, ele tende a crescer, né? Não estou falando de crescimento geométrico, essa coisa louca que as pessoas ficam aí, né, falando, não estou falando disso, eu estou falando de um crescimento saudável, né, espiritual, onde cada crente está querendo ganhar, né, o seu amigo, o seu parente, são pessoas que se comprometem a dar um bom testemunho, e por aí vai, né?
uma espiritualidade contagiante. Esse povo gosta de orar, gosta de buscar a Deus, né? Estruturas funcionais, né? As formas, disciplina, funcionamento da igreja foram concebidos pelo critério, mas é o mais indicado para a estrutura da igreja. Como é que essa igreja vai buscar ter estruturas que funcionem, tá? Por exemplo, a gente está usando aqui uma estrutura e que funciona. A gente tem pessoas aqui de outros lugares participando aqui. Isso pode ajudar, de alguma forma, no crescimento do discipulado da igreja? Eu acredito que pode, usado com moderação e com sabedoria, né? Culto inspirador, onde as pessoas, de fato, vão para cultuar Deus, né? Porque você chega num lugar, irmãos, onde as pessoas chegam, não oram, só batem papo. A igreja, ela é um lugar de congraçamento? Mas ela não é só isso. Então, essas pessoas que são de Cristo, elas precisam, né, viver uma vida realmente que busca Deus. A questão dos pequenos grupos, né, é uma coisa também bem presente. Isso daí é uma pesquisa, só deixando claro para os irmãos. Evangelização orientada para as necessidades das pessoas, né? Então, tem que ter cuidado com o pragmatismo, mas também a gente não pode ignorar as necessidades. Eu sei que os irmãos aí têm trabalho social, inclusive. Isso é uma coisa muito importante e é um dos elementos para o crescimento da igreja. E os irmãos já fazem isso. Isso é uma coisa boa. Relacionamentos marcados pelo amor fraternal, sabe? Igrejas que estão crescendo são igrejas que os relacionamentos desses crentes é marcado pelo amor, tá? E aí a gente tem um comparativo, que eu pretendia falar alguma coisa sobre isso, mas como eu sei também que os irmãos devem ter feito boas anotações aí, eu acredito que agora a gente consegue aí abrir, né, para os irmãos comentarem, falarem alguma coisa. E se quiser fazer pergunta, o pastor Ricardo está aí para responder. Amém. Tem alguma pergunta, irmãos? Alguém tem alguma pergunta aí? Eu gostaria de, assim, corroborar com as palavras do nosso pastor Alex. É interessante que muitas vezes nós apontamos o dedo para as igrejas, e para a nossa igreja em especial, e dizemos que a liderança não é uma liderança comprometida, o ministério de louvor não é um ministério que traz um louvor perfeito, mas muitas vezes, como o pastor colocou, essas pessoas não se incluem nesse meio, não se incluem como parte integrante dessa organização que, de repente, pode ter, sim, dificuldades, mas é a igreja do Senhor. Ela é composta por uma liderança, ela é composta pelo pastor, pelos oficiais, que são homens e mulheres, né, imperfeitos, ainda não revestidos da perfeição, porque a gente sabe que o momento que isso vai acontecer, mas são pessoas que não se incluem nem para para aquilo que está bom e para aquilo que precisa melhorar. Então, é sabido que nós ouvimos da parte de algumas pessoas esse relato: não ficou bom, não foi bom, não deixou certo, mas é difícil você ver uma palavra assim, meu irmão, ainda precisa, muita coisa mudou e tem muita coisa boa, como você comentou aí, das novas plataformas, do novo ambiente virtual, de dificuldades que aparecem nesse sentido. Mas é muito mais fácil você ouvir a crítica. Não ficou bom, tá assim, tá ruim, mas não vê assim, olha, meu irmão, tá faltando pouca coisa, mas algum ajuste ainda precisa ser feito. E por que eu fiz esse comentário? Porque muitas vezes nós queremos igreja perfeita, muitas vezes nós queremos igreja saudável. E que tipo de membro eu sou, na verdade? Não entendo que a igreja vai ter uma marca diferente da minha marca. Eu não entendo uma igreja que não seja o produto dos seus membros, apesar de que nós somos a menor parte, que é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus Cristo que compõe a nossa igreja. Então, assim,
Eu vejo com muita preocupação também essa história de não ter comprometimento com a igreja, não ter um investimento pessoal. E quantas vezes a gente percebe irmãos que realmente deixam de frequentar a igreja, deixam de estar presentes aos cultos, mas às vezes são os primeiros a apontar o dedo para alguma dificuldade que ainda precisa ser resolvida. Então, eu acho que enquanto nós que estamos pensando como é uma igreja saudável, nós precisamos olhar para nós mesmos e pensar também. Mas nós somos membros saudáveis? Nós somos a expressão, nós somos o reflexo de Cristo e daquilo que ele operou na minha vida? Então, é uma reflexão que a gente precisa pensar também, a gente precisa fazer. Eu acho que todo dia, digamos assim, pastor, porque assim, em que eu posso melhorar como membro, em que eu posso melhorar como servo do Senhor, o que eu posso melhorar como líder. Por quê? Porque a minha igreja muitas vezes reflete as minhas dificuldades e os meus problemas, na verdade. Então eu preciso buscar realmente, como o irmão sugeriu, né, que uma liderança comprometida com o evangelho, de repente até a ideia de fazer uma mini biblioteca sobre o tema, para que a gente possa, de repente, ainda, né, pensar após esse período de aniversário da igreja, de como se tornar um membro melhor, um crente melhor, um servo melhor. Aí sim, nós vamos pensar numa igreja melhor, né? Nós vamos pensar num ambiente mais salutar, mais saudável, de um corpo, como você disse, cresce porque tem saúde, né? Alguém que esteja com muitos problemas de saúde vai ter um crescimento comprometido. O Marcos Paulo de novo com o Noah aí, mostrando aí que o menino está 100%, está indo de vento em popa. Mas e nós como igreja, né? Então é uma reflexão também que eu quero nessa manhã fazer para mim, né? Em primeiro lugar, porque eu acho que precisa ser isso, precisa ser para mim, né? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ajudar a minha igreja a crescer forte e saudável, como o nosso Noah está aí a cada dia? Pastor, eu posso dar uma colaboração? Mas, tendo perguntas, pode fazer a pergunta. Não é bem uma pergunta, é como uma reflexão, mas é importante. Em Hebreus 11, no versículo 40, tem assim: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O Senhor está nos chamando aí para uma grande obra. Amém. E depois minhas Amém. oraçõezinhas, viu? Não pode faltar. Sim. Ah, então.
Tá vendo agora bem? Melhor? Eu tava no carregador aqui também. Não, eu queria só também fazer um comentário, meio que ratificando o que o Antônio falou, né? Também que o pastor Alex falou no início do estudo, quando ele fez essa dinâmica aí, muito legal, né? Na verdade, a tempestade de ideias, né? Sim. Cada um é o que pensa da igreja, assim, de forma mais imediata, né? Que vem à mente quando fala sobre a igreja, o que acha que é uma igreja saudável. Ou seja, o que a gente percebe é que as pessoas sabem, nós sabemos o que é uma igreja saudável, que é uma igreja que agrada a Deus, agrada a Cristo. E como também o pastor Alex, ele chamou atenção, né? E Antônio também. Necessariamente, cada um de nós tem esse compromisso de tomar essa posição, né? O que eu estou fazendo para que a minha igreja seja saudável? Né? Qual é a minha colaboração nisso? A partir da minha vida, né? Porque se eu faço parte da igreja, se minha vida não está saudável, eu estou colaborando para a igreja não ser saudável, não é isso? Isso. A partir de mim, eu como membro da igreja, se há um membro que está passando por um problema, um membro que está doente, a igreja está doente, não é isso? Então, assim, a partir de mim, o que eu estou contribuindo, o que eu faço para que a igreja seja saudável, né? Quantas vezes eu preciso renunciar, engolir sapo, né? Para manter a comunhão na igreja, é isso? Quantas vezes eu tenho que contribuir para não ser maledicente, de não ser malicioso em relação a determinadas questões, né? De renúncia, muitas vezes de renúncia mesmo, de você engolir sapo, de renunciar, de você muitas vezes aguentar determinadas questões para manter a comunhão da igreja, para manter a paz, a harmonia na igreja, é isso? E buscar tratar de uma outra forma, de uma forma que não gere mais confusão, mas, enfim. Então, assim, cada um de nós temos esse compromisso diante de Deus, né? De manter a igreja saudável, né? Não só os líderes e o pastor, né? Porque assim, nós sabemos o que é uma igreja saudável. Nós temos uma ideia, né? Nós estamos estudando isso hoje também, vamos continuar estudando na IBD, né? Mais de forma mais detalhada cada ponto desse. É necessário então, a gente contribuir para isso, né? Para fazer e manter a nossa igreja saudável. Tem um livro, né? Há um livro nessa série que, diante desse contexto que a gente está falando, até seria interessante dar essas lições na quarta-feira. O que é um membro de uma igreja saudável? Né? É um livro que eu posso indicar para vocês. Ele não é de Mark Dever, não. Se eu não me engano, é de Amelie Tibet, alguma coisa assim. Né? É importante, irmãos, também entender que tanto essa linguagem do livro, ela é uma linguagem que ele extraiu da Igreja Batista de Capitol Hill, nos Estados Unidos. Há um contexto americanizado e o nosso contexto baianês. E nós temos que pensar na nossa igreja baiana, somos baianos, né, e pensar como a minha igreja ela pode ser saudável baiana. Porque às vezes a gente perde os princípios e se aplica modelos. E não é essa a finalidade da nossa conferência. Nós não queremos... Eu não quero, pelo menos eu não sei o pastor Alex, mas eu não quero um modelo de igreja americanizado para a minha igreja baiana. Como diz a história, se eu pudesse, até eu escolheria as canções para ficar em forma de axé, chachado e baião, dentro da minha igreja. Não é verdade? Porque eu sou nordestino, eu sou baiano, e por que eu vou pegar um protótipo de uma igreja americanizada e colocar dentro da minha igreja? Não. Mas os princípios bíblicos em relação à membresia, à conversão, isso aí tem que ser aplicado para as nossas vidas. Por isso que é um livro interessante, né? O que é um membro de uma igreja saudável? E nós precisamos perguntar isso. Né? Quem eu sou no corpo de Cristo? O que eu quero ser daqui para frente, depois dessas lições, depois desta conferência? O que eu quero ser no corpo de Cristo daqui para frente? Eu quero ser mais um na multidão? Né? Eu acho que foi até algumas lições que a gente falou sobre isso, né?
aquela questão, pastor procura alguém para servir, mas aí ninguém dá o nome para servir, não se envolve com as coisas da igreja. Até que ponto realmente eu quero me envolver com a igreja? Só no meu dízimo? Só na minha frequência do culto de domingo? Será que o meu envolvimento com a igreja está limitado só a essas pequenas liturgias que eu pontuei? Será que não tem algo mais? E aí fica justamente essa pergunta, né? Pergunta para o pastor Alex fazer para falar para nós, né? Até que ponto vai o meu envolvimento com a igreja? Até que... será que ela está baseada só no domingo, em coisas pequenas? Ou será que existem coisas maiores, né, nesse envolvimento em ser um membro de uma igreja saudável? Amém. Eu acredito, de fato, como eu concordo plenamente com o pastor, a gente não deve pegar esses exemplos e trazer como um modelo, tá? Então, tudo aquilo que a gente vê num livro, coisa do tipo, é fruto de pesquisa, baseado na Bíblia, ok. O que é que está ali que, de fato, a gente percebe que deve ser vivenciado pela igreja, né? Então, foi por isso que eu comecei tentando, de alguma forma, ouvir os irmãos aqui, nessa nuvem de palavras, na tempestade de ideias aqui e tal, justamente para a gente ver e mostrar para os irmãos na prática. Vocês já sabem o que é ser uma igreja saudável, né? De modo geral, um membro de igreja, ele já sabe o que é uma igreja saudável. Mas onde é que está o entrave aí? Em algum lugar está um entrave, que é essa distância que existe entre o que eu sei e o que eu faço, né? Entre o que eu creio e o que eu pratico. Esse é o desafio da igreja. Se eu perguntar aqui, irmãos, a igreja tem que evangelizar? Todo mundo vai dizer, tem, a igreja tem que evangelizar. Mas se eu perguntar aqui, você evangelizou alguém essa semana? Pode ser que a gente já fica assim um pouco, poxa, que pergunta constrangedora, né? Não deveria ser. Então aqui, a resposta dos irmãos é a prova. Eu estou dando para vocês uma prova. Vocês já sabem. Aqui tem membros também da nossa igreja participando aí também, né? Os irmãos aqui também sabem. Já sabem, gente. Então vamos fazer o que a gente já sabe. Eu sei que a igreja tem que ser cristocêntrica, eu sei que a igreja precisa de unidade, né? A gente fazia muito almoço da comunhão, a gente fez vários aqui, né? Mas aí, irmãos, o almoço da comunhão, às vezes a gente cobrava alguma coisa, porque tinha um custo, né? Aí fazia aquela equipe ali e tal. Aí tinha gente que mandava vir buscar o almoço. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, não é possível, gente. Não é possível. A gente não está entendendo. O almoço é da comunhão. O almoço é um meio que a gente está usando para a gente ter um momento junto. Aí a pessoa manda buscar o almoço. Então, assim, o que é que eu posso fazer para que a igreja viva isso? Né? É isso que a gente... Meu foco mesmo aqui foi esse, porque eu sei que eu poderia trazer um sermão expositivo aqui, tal, terminou, eu oro e já acabou, né? Mas eu queria trazer algo que a gente pudesse, de fato, parar e dizer assim, opa, e eu com isso? Mas foi muito bom. Foi muito bom. Amém. Bem, irmãos, chegamos aí então ao nosso tempo, né? Quero agradecer a todos os nossos irmãos. Tendo aí então, quero informar que o nosso culto às 6 horas da tarde, ali às 18 horas. Né? Eu quero agradecer aí a presença do pastor Alex, juntamente com a sua igreja. Né? Muito obrigado, que prontamente recebeu o nosso convite para trazer essas lições. Né? Que Deus venha abençoar as nossas vidas cada vez mais e mais, né? Em nome de Jesus. Vamos estar orando, né? Se tiver algum motivo de oração, né?
Vamos estar orando pela vida da Maísa. Né? Pode falar, Laércio. Eu tenho um pastor. Obrigada, pastor, por orar por Maísa. Laércio? Eu queria saudar o nosso visitante. Sim. É André Hassan, Deisa, né? Que é a esposa do pastor. Simone, do Arley. E também Amém. Toinha, que é uma das nossas fundadoras. Está aqui nos dando prazer da presença. Toinha, apareça aí, Toinha. Um abração, minha filha. E Leninha também. Faz parte da nossa igreja também, desde o início também. Amém. Um abração, viu? Um abraço, irmão, viu? Deus continue abençoando essa igreja. Bem-vindos. Amém. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Sim, diga, irmã Nalva, os motivos de oração. Amém. Primeiro eu quero pedir. Eu vou passar a palavra depois para a Geisa, mas pode falar. Primeiro eu quero pedir um derramamento do Espírito Santo para todos nós que estamos participando e para todos aqueles membros da igreja que não estão participando, da igreja, da IEC e da federação. E eu ia pedir por Maísa, mas já foi pedido. Tem um pedido extra aqui, Fernando e família, Fabiana, Márcio e Mariela. Esses 3 aqui são saúde. Os outros 2 é paz e, como é que diz, direcionamento. Ok. E pela pensão de Francisca e de seu Bel, que aqui sem dinheiro tá complicado viver. Essas pensões ainda não saíram. Só isso. Ok. Ah, tá, porque a Geisa tinha levantado a mão, mas tá bom. Ela é tímida, ela disse que foi só para dar um oi para os irmãos. Ah, tá bom. Tá bom. Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Alex, que juntamente, ó Deus, com a sua igreja, recebeu o convite, ó Deus, de compartilhar conosco esse estudo da tua palavra. Eu te louvo, ó Deus, pela vida do teu filho, que sempre, ó Deus, com um coração alegre, ó Deus, está sempre disposto, ó Deus, a estar conosco, ó Deus, a compartilhar conosco, a estar, ó Deus, nos nossos canais. Que o Senhor abençoe a vida do teu filho, ó Deus, continue a restaurar a sua saúde, abençoando a sua vida, o seu ministério aí na igreja, ó Deus, de Vitória da Conquista, na vida da Geis, ó Deus, na vida dos meninos, que o Senhor abençoe a vida deste casal cada vez mais e mais. Na vida dos nossos irmãos da IC de Vitória da Conquista, que o Senhor derrame graça cada vez mais e mais sobre a vida de cada um. Sobre a vida dos nossos irmãos, ó Deus, que receberam o convite e estão aqui conosco. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe ricamente e poderosamente. Na vida das pessoas, ó Deus, que estão enfermas, que Dona Linalva colocou os nomes, que o Senhor vá de encontro à vida deles e restaure a sua saúde. Te rogo, meu Pai amado, pela vida dessa pessoa que ela colocou, ó Deus, diante desta crise financeira e de muitos outros que têm passado crise financeira, ó Deus, diante deste momento tão trágico que estamos passando. Que o Senhor seja o Deus da providência e cuide da vida dos teus filhos. Nós te pedimos, ó Deus, também pela vida da Maísa, ó Deus, que está internada naquele hospital, ó Deus, precisando, ó meu Pai amado, de um cuidado, ó Deus, específico do Senhor, ó Deus, sobre a sua vida. Que o Senhor cuide, ó Deus, da vida da Maísa, que o Senhor restaure a sua saúde, ó Deus, principalmente em relação à sua vida espiritual, dando alegria, graça, confiança e perseverança no Senhor. Não só na vida dela, mas de todos os seus familiares. Que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre as vidas, suas vidas também, ó Deus. Principalmente para aqueles que ainda não se converteram, para que eles se voltem para o Senhor, ó Deus, diante deste momento, fazendo com que a tua graça e misericórdia venha superabundar sobre a vida, ó Deus, da Maísa e sobre toda a família da nossa irmã Jane. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa EBD. Muito obrigado, ó meu Pai amado, pela vida de cada um que esteve aqui presente. Abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém. E o derramamento do Espírito Santo para todos nós, hein? Amém. Amém. Obrigado, Amém, meus irmãos. Um Obrigado, grande pastor abraço. Ricardo. Amém. Valeu. Pastor Alex,
Muito obrigado aí Tchau, pelo abraço. convite. Até mais tarde, Deus quiser. Deus abençoe, abençoe. Simone, Antônia. Um abraço, pastor Alex. Amém. MP Grande abraço quietinho aí, um cheiro, meu irmão. Nossa irmã Tchauzinho, um Marilene, abraço. que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém.